Meus cumprimentos, eu sou o professor Jaime João Pasqualini, titular da disciplina de Direito Empresarial, e hoje nós vamos abordar parte do conteúdo de títulos de crédito. Está aqui no quadro, títulos de crédito. Sempre que se fala em título, você lembra, por exemplo, o título de eleitor. O título de eleitor é aquele documento pequeno em que lhe permite votar e ser votado nas eleições. E o que vem a ser título de crédito? É aquele documento também que diz que você é credor de alguém. Título de crédito. A doutrina e a legislação conceitua título de crédito como são documentos representativos de uma obrigação pecuniária. Então, todo aquele que tem para receber um dinheiro representado por um documento é um credor de um título de crédito. Vale lembrar que todos os títulos de crédito nascem por algum motivo, por algum ato ou um fato. Por exemplo, você manda consertar o seu carro e pede um prazo para pagar de 30 dias. Nasceu um crédito para o dono da oficina mecânica. Esse crédito, emite um título, um cheque, uma nota promissória, uma duplicata. Porém, a causa subjacente da emissão desse título é o serviço que foi feito, o contrato de serviço da mecânica que foi contratado. Portanto, todo título de crédito tem uma causa subjacente. E agora nós vamos analisar, aliás, já analisamos, vamos apenas repetir aos nossos queridos alunos. Todos os títulos de crédito possuem predicados. Quais são as vantagens de ter um título na mão? Vamos supor que você empreste um dinheiro para uma pessoa e quer que ela assine algum papel. Ela assina devo para fulano tantos reais. É um papel, é um documento que tem valor jurídico. Mas ele não permite, se a pessoa não pagar, tu não pode entrar na justiça para cobrar através de um processo chamado processo de execução. Na justiça tramitam basicamente, grosso modo, dois processos. Execução para quem tem um título de crédito e o juiz manda pagar. Ou processo de conhecimento para quem não tem um título de crédito. E aí o juiz pergunta se deve ou não deve, e é um rito ordinário, longo, para se acabar. De forma que quem tem um título de crédito pode promover o processo de execução. O primeiro predicado dos títulos de crédito, a primeira vantagem, é a sua executividade. Ou seja, você tem um título de crédito na mão, o devedor não pagou, você pode executar na justiça. Execução, o título já está dizendo, execução. O juiz obriga a pagar, é a chamada execução forçada. Se você não tem título de crédito, é através do processo de conhecimento. Primeiro predicado, executividade. O segundo, negociabilidade. Quando você tem um documento na mão, como um cheque, uma nota promissória, o vencimento vai ser daqui 30 dias, 60 dias que você vai ter que receber. O que você faz? Você pode ir no banco e adiantar o dinheiro. É a negociabilidade. Você endossa o título para o banco e você consegue receber, com desconto de juros, evidentemente, você consegue adiantar aquele dinheiro e poder trabalhar. Isso acontece muito no comércio local. Portanto, o segundo predicado é a sua negociabilidade através do endosso. Os títulos de crédito, para você ter aquele documento para poder executar se o devedor não paga, tem os seus princípios. Quais são os princípios, que norteiam os títulos de crédito? O primeiro deles é a cartularidade. Você tem que ter um documento na mão, um papel. Cártula quer dizer papel, Você não pode fazer um título de crédito por uma fotografia, por uma imagem. Tem que ser um papel. A cartularidade é o primeiro princípio. O segundo é da literalidade. Literalidade significa vale o que nele estiver escrito, tanto do que deve quanto do que pagou. Você tem uma nota promissória assinada, você vai lá pagar uma parte, você faz anotar no verso. Em vez de pegar o recibo, faz anotar no verso. Paguei tanto. Pronto. Vale o que nele estiver escrito, tanto do débito quanto do crédito. E por último, a autonomia. Os títulos de crédito, eles se despreendem da causa subjacente quando circulado por endosso e separa credor originário do credor do endossatário atual. De forma que você não pode questionar lá com a oficina mecânica aquela mau conserto, porque tendo um cheque que você passou adiantado e você vai ter que pagar o cheque sem poder questionar com esse novo portador os defeitos do conserto do carro. Porque o cheque, nota promissória, os títulos de crédito se despreendem da origem quando endossado. E aí é o princípio da autonomia. Além dos predicados, além dos princípios, nós temos os requisitos. Você tem um título de crédito, cheque, nota promissória, duplicata.
o cara não pagou, o devedor não pagou. Bom, o que eu faço para entrar na justiça para executar? Esse título tem que ter liquidez, tem que ter um valor certo, né? Não pode ser um mais ou menos. Ele tem que ter a certeza, tem que ter identificar quem está devendo, para quem, quanto e qual é o vencimento, todas as informações. E por último, para você cobrar na justiça, tem que estar vencido, né? A exigibilidade é a condição, o vencimento do título. Se vai vencer no ano que vem, você não pode cobrar. Alguns casos, como de falência e coisas assim, você pode até executar antes. Mas se não ocorrer essas hipóteses excepcionais, você tem que aguardar o vencimento para poder exigir o título. Falamos em predicados, falamos em princípios, falamos em requisitos dos títulos de crédito. Vamos falar da classificação. Nós temos diversos títulos de crédito, né, que o Código de Processo Civil chama de títulos executivos, previsto no artigo 784 do Código de Processo Civil. Lá tem uma enumeração, né, bem longa de todos os títulos de crédito. Nós vamos falar apenas dos primeiros, que são a letra de câmbio, a nota promissória, o cheque, a duplicata e a debênture. 5 títulos de crédito. Esses títulos de crédito obedecem uma classificação. Primeira classificação quanto ao modelo, a segunda classificação é quanto à estrutura, a terceira quanto à emissão e a última é quanto à circulação. Cada um tem as suas particularidades. Percebam, títulos de crédito se dividem em cambiais e cambiariformes. Por que essa diferença que a doutrina estabelece? Cambiais foram os 2 primeiros títulos que a legislação brasileira criou lá em 1908. Né? Criaram a letra de câmbio, que ninguém mais usa, e a nota promissória, que muita gente usa, certo? Depois foram criando outros, cheque, duplicado, eles chamam de cambiariformes, a doutrina chama esses títulos de cambiariformes. São também títulos de crédito, podem ser executados, mas recebem um apelido de cambiariformes, tá? Nós falamos nas aulas anteriores da letra de câmbio, que é o primeiro título criado pela legislação brasileira. Eu sempre digo aos meus alunos que a letra de câmbio é o avô do cheque, né? Porque é uma ordem de pagamento, envolve 3 pessoas. Nós falamos que os institutos da letra de câmbio se aplicam a todos os demais títulos de crédito, né? Com as suas peculiaridades, quanto ao saque, quanto ao aceite, ao endosso, quanto ao aval e a própria ação de execução para cobrar uma letra de câmbio. Então a letra de câmbio, já foi explicada, é uma ordem de pagamento que envolve 3 pessoas, o sacador, o sacado e o tomador ou beneficiário. A aula de hoje é especificamente, né, para falarmos do segundo título de crédito, um dos mais importantes que a legislação brasileira criou, que foi a nota promissória. A nota promissória serve para qualquer negócio, né? Você emprestou um dinheiro e quer que a pessoa assina uma nota promissória. Você vendeu alguma coisa, a pessoa vai pagar depois, assina uma nota promissória. É o título que nós chamamos não causal. Ele não tem uma causa exclusiva. Pode ser compra e venda, pode ser de empréstimo, qualquer. Diferente, por exemplo, da duplicata, que só pode emitir duplicata um empresário, prestador de serviço, por um serviço ou por uma mercadoria vendida, né? A nota promissória, ela não tem um modelo vinculado. É bem verdade que nós, quando pensamos em nota promissória, lembramos daquela amarelinha que vende na papelaria. Não. Aquele é um modelo que vende comumente, mas você pode fazer a sua nota promissória em casa. Desde que contenha os requisitos, você pode ter a sua nota promissória em casa ou fazer na hora do empréstimo. Eu lembro e costumo contar aos meus amigos que há muitos anos atrás, no escritório da doutora Célis Cavalcante Albuquerque, uma distinta advogada de Rio do Sul, fizemos um acordo, já passava das 6 horas, e o meu cliente ficava devendo uma certa quantia. E ela me procurou nas gavetas uma nota promissória para ele assinar. E ela não encontrou. Ela foi para a máquina de escrever, naquele tempo só tinha máquina de escrever, e redigiu lá uma nota promissória. Por essa única via da nota promissória, eu, fulano tal, devo a fulano de tal, a quantia de tal, tal. Fez uma nota promissória ali. Podia ser manuscrito. Seria uma nota promissória. Porque a nota promissória é um modelo não vinculado. O cheque, por exemplo, você conhece algum cheque diferente um do outro? Não existe. Todos os cheques têm o tamanho, o formato igual. Porque é um modelo vinculado. Assim como a duplicata também. Agora, a nota promissória não. Pode fazer até no banheiro com papel higiênico, né? Porque será uma nota promissória. E ela é uma promessa de pagamento. Diferente do cheque ou da letra de câmbio, que são ordens de pagamento, a nota promissória é uma promessa de pagamento. Repare,
para ser uma promessa de pagamento, para ser uma nota promissória, para você poder cobrar na justiça se o devedor não paga, ela tem que conter os seguintes requisitos. Primeiro, a expressão nota promissória. Tem que estar escrito em algum lugar daquele papel a nota promissória. Aí vem o segundo item mais importante, não necessariamente nessa ordem. A promessa incondicional para pagar quantia determinada. Então tem que ir lá, pagarei por esta única via de nota promissória a quantia de 10 mil reais ao fulano de tal até o dia tal do vencimento, tal. Todas as informações. Portanto, a lei exige que os requisitos estejam cumpridos. O valor certo. Aqui na região, não sei se você sabe, mas nós temos muito fumicultor, pessoas que plantam fumo para as fumageiras. E eles trocaram, em vez de o colono ficar devendo 10 mil reais, eles botam lá 100 arrobas de fumo. Isso pode? A jurisprudência tem admitido que sim. Se coloca lá, por exemplo, 100 sacas de arroz ou 10 arrobas de fumo, e essa quantidade pode ser convertida em valores, que é uma espécie de correção monetária da moeda ou atualização da moeda, por tabela do governo, como é o caso do fumo e da saca de arroz, aí eles permitem. Ele não perde o requisito da promessa incondicional de pagar a quantia certa. Basta fazer a conversão e tu tem o valor atualizado. Portanto, nem sempre está em cifras, pode estar em determinada quantia de mercadoria. O nome do credor e do devedor tem que constar, né? Ah, mas professor, eu posso preencher uma nota sem botar o nome do devedor, do credor? Até pode, mas se ele não pagou, o devedor não pagar na hora de executar, tem que constar o nome do credor, porque a lei exige o nome do credor, mas até o momento da execução. As datas de vencimento e de saque, o local do saque e a praça de pagamento. E por último, a assinatura do devedor e se houver de avalista também. Então lembrando, uma nota promissória, se comprar na papelaria é mais fácil. Mas você pode fazer em casa, né, apenas copiando os requisitos e colhendo todas as assinaturas. Lembrando, acho que o mais importante dessa aula, sempre que você tiver uma nota promissória na mão, né, vai vencer, você espera o vencimento, recebe, está resolvido o problema, tu sai satisfeito, o devedor também. Mas se tu tiver uma nota promissória na mão, vencida, e o cara não pode ou não quer pagar, você tem dois caminhos. Guardar, esperar que um dia ele pague, ou então entrar na justiça para cobrar. Essa ação para entrar na justiça nós chamamos de processo de execução. Lembra que eu falei um pouco antes? Processo de execução, o juiz não pergunta se deve, o juiz manda pagar. Ele tem 3 dias para pagar, senão o juiz vai lá, rapa o dinheiro dele no banco, ou então penhora os bens dele, se ele tiver mais de uma casa, se ele tiver mais de um carro, e assim por diante. Agora você esperou, né, foi tolerando, foi passando, passaram seus 3 anos contados do vencimento e você não entrou na justiça, né? Não protestou, não fez nada. O que acontece? Aí você caducou. Mas não caducou o teu crédito, caducou o teu direito de entrar com o processo de execução. Tu ainda tem direito de entrar com outro processo, que é o processo de conhecimento para a cobrança. Aí sim o juiz vai perguntar se a pessoa deve e o processo é mais lento. Muito obrigado pela compreensão e atenção de todos.